Bom dia, Darlene. Bom dia, Marco. Você pode abrir a câmera aí para conversar, pessoal. Sem problema. Aqui é um bate-papo, tá? Aqui é um bate-papo. Não tem muita cerimônia, não. A ideia desse encontro aqui, pessoal, é só tirar alguma dúvida que vocês tenham. Seja sobre o curso, como é que funciona, como é que não funciona, o que que tem, o que que não tem lá, ou sobre o conteúdo, sem problema nenhum, tá? Assistir as aulas, assistir a um vídeo no Instagram lá explicando um assunto X e eu não compreendi direito. Então, eu estou dando a oportunidade aqui de vocês interagir e poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Alguém quer fazer pergunta? Se não tiver pergunta, a gente encerra, não tem problema não. Jonathan, Bom dia, olha, tem até uma bom professora dia. convidada junto, ó. Tudo bem? Tudo. Te Bom apresenta aí. dia a todos aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda. Sou ergonomista, né? Já atuo na área há mais de 12 anos. E, mais uma vez, acompanhando a turma aí do Jonathan. Sou uma das professoras, né, Jonathan? E também falo um pouquinho a respeito da minha humilde contribuição aí em relação à ergonomia, que tem total relação com os tributos, né, com o FAP, principalmente, né, na verdade, né, a principal causa aí, né, que leva ao aumento de adoecimentos e também tem total relação aí com o número de acidentes que envolve, né, os trabalhadores dentro das organizações. E eu queria, Jonathan, na verdade, que você falasse um pouquinho a respeito de como que eu acredito que seja uma dificuldade de grande, né, de várias pessoas, de como que a gente apresenta essa ideia para a empresa. Por exemplo, vou chegar amanhã para uma empresa e vou falar a respeito do FAP. O Uhum. que eu falo e principalmente o que eu não devo falar demais também, né? Falar assim, eu verifiquei o seu extrato, ou né, Boa. como é que eu chego para as empresas para apresentar essa proposta, né? Sem entrar demais também na empresa, sem a empresa passar a desconfiar, né, de mim. E também em quem que eu chego, né? Em quem que eu apresento essa ideia do FAP. Porque muitas empresas, gente, não sabem, né? Os profissionais de SST aí, a maioria não sabe quanto que está pagando e o que impacta, né, no FAP aí. Perfeito. Quem aqui já faz gestão do FAP, já faz contestação do FAP, já acompanha os benefícios, já faz contestação e recurso de benefícios, já tem um fluxograma bem definido para os afastamentos, para fazer uma verificação quando tem possibilidade de nexo, e está aqui só para tirar alguma dúvida, absorver algum detalhe a mais. Ninguém? A maioria, então, quer começar a entender melhor esse contexto, né? Então, já responde uma parte da pergunta da Amanda aí. A grande maioria dos profissionais não faz ideia do que é a KNAI preponderante, alíquota de Gildrate, grau de risco da empresa, falando na esfera previdenciária, como é que o FAP impacta, por quanto tempo impacta, como que ele é calculado, quanto tempo ele coleta insumos para ser calculado. São coisas relativamente simples, tá? Que nós não somos ensinados, por um motivo muito simples, não tem nem professores nos cursos técnicos com capacidade de explicar isso numa aula, como é que nós vamos ser ensinados? Entende? E por isso a grande maioria das empresas nem sabe o que é. E se o profissional de SESMIT, o profissional de departamento pessoal não sabe, como é que o empresário vai saber? O cara que abre uma empresa de fabricação de caixa d'água, ele sabe fabricar caixa d'água. Ele não sabe legislação previdenciária, vocês percebem? E o empresário contrata pessoas com especialidades diferentes da dele, que a empresa dele necessita. E uma delas é a parte de gestão de saúde, segurança e tributos. Mas se ninguém ensinar para ele, olha, a lesão ali de coluna que 3 pessoas tiveram pela carga que elas estão carregando, porque a análise ergonômica não foi bem feita, ou não foi feitas as ações que foram definidas na análise ergonômica, custaram 450 mil reais para a empresa. Está aqui o memorial de cálculo. Se ninguém mostrar isso, obviamente o empresário nunca vai saber. Se o empresário nunca souber, ele não vai perceber o problema. E se ele não perceber o problema, ele não vai sentir necessidade nenhuma da solução. Percebem? Se eu perguntar para vocês agora, alguém aí quer, agora, durante a tarde do sábado, vocês querem fazer uma sessão de quimioterapia? Provavelmente a resposta de todo mundo vai ser não.
Agora, se vocês soubessem que vocês estão com um tumor, que ele é benigno, mas ele precisa logo ser tratado para vocês terem a cura 100%, mas para isso precisaria fazer uma sessão de quimio hoje à tarde, eu tenho certeza que todos fariam. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que nós só desejamos a solução quando nós conhecemos o problema. Qual que é o problema aqui? Perder grana pra caramba sem nem saber por quê. Qual que é a solução? Todas as medidas de controle que a gente pode fazer com gerenciamento de riscos. Seja NR12 lá na máquina, seja ergonomia da Amanda, seja proteção das mãos ali no setor que é muita manufatura, seja trabalho em altura, numa empresa que tem muito trabalho em altura, seja o que for, pessoal. O gerenciamento de riscos, ele vai trazer uma economia financeira muito grande para a empresa. Só que isso é pulverizado. É um pouco de grana lá na aposentadoria. Pouco não, né? É muito, mas é invisível. É muita grana da aposentadoria especial, principalmente agora com a social. É mais uma grana que sai sobre a folha lá em função do FAP. É o absenteísmo que ninguém contabiliza. Ninguém bota na ponta do lápis quanto custou o honorário de advogado, assistente técnico, né? E indenizações de perícias. Se a gente conseguir aglutinar, se nós conseguirmos juntar toda essa grana, fazer um relatório e mostrar para o empresário, fica muito fácil vender o nosso trabalho, muito fácil. O empresário, ele não é burro. Ele pode ser grosseiro, pode ser não sei o quê, pode ser pilantra, pode ser safado, pode ser o que for. Pode ser muito bonzinho. Agora, o que nenhum deles é burro. Eles não rasgam dinheiro. Nem o empresário rasga dinheiro. E a forma, a segunda pergunta da Amanda, como apresentar, vocês têm que ter muito cuidado, tá? Lá no dia 12, na primeira aula, eu já ensino como acessar o FAP e vocês podem, inclusive, tentar acessar o FAP das empresas aí que vocês atendem ou que vocês querem atender ou da empresa que vocês trabalham. Porém, isso é uma informação que é pública, na verdade, mas a recomendação é que vocês não façam isso sem autorização da empresa. Ah, mas a senha ainda está aberta, ainda está a senha padrão. Mas mesmo assim, se vocês acessarem, por mais que é uma senha padronizada, se a empresa ainda não alterou, é claro, né? Vocês estão acessando dados fiscais da empresa. Vocês vão ver número de funcionários, folha de pagamento, vocês vão ver os benefícios, todos os dados ali da pessoa que tem o benefício, PIS, CPF, data de nascimento, salários das pessoas, tudo isso vocês veem no extrato do FAP. Então, vocês não podem chegar numa empresa e dizendo assim, olha a empresa, eu acessei o extrato do teu FAP e eu vi que ele está alto, viu? Aí a empresa vai olhar para vocês e vai dizer assim, mas como tu acessou se eu não te autorizei? Então, tomem muito cuidado, tá? Como é que é a estratégia que eu uso, pessoal? Eu tento agendar a reunião para falar sobre meus serviços e tudo mais. Eventualmente, eu já dou uma espiadinha no FAP da empresa. Se a senha está padrão, já é um indicativo. Qual é o indicativo? Se a senha está padrão, é porque nunca ninguém mexeu nela. E se nunca ninguém mexeu nela, é porque não tem ninguém que entenda desse negócio. Porque a indicação que eu dou inicialmente para meus clientes, troca a senha. Tu estás com a senha padrão e essa senha padrão qualquer um dos teus concorrentes, inclusive, pode acessar. Qualquer funcionário pode acessar, qualquer pessoa pode acessar. Então, a primeira indicação que eu faço é trocar a senha. Depois que eu já fiz as minhas análises, aí troca a senha. Beleza? E aí, quando eu ofereço esse tipo de serviço, o que que eu faço? Ô, meu amigo empresário, é o seguinte, tem a questão do FAP, assim, 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 você pode estar perdendo um bom dinheiro. Ele vai ficar curioso. Como assim eu posso estar perdendo um bom dinheiro? E aí eu ofereço, olha, eu faço um diagnóstico preliminar da tua empresa, se você me der autorização de acessar, eu faço um diagnóstico, eu já te mostro quanto dinheiro você está ganhando ou perdendo, dependendo do que eu vou encontrar lá. E isso eu não te cobro nada, não. Você não tem obrigação nenhuma de fechar nada comigo. Eu faço esse diagnóstico gratuitamente, tá? E eu normalmente ofereço de assinar um termo de confidencialidade, pessoal. Vocês montem aí, pega na internet, tem qualquer Google aí tem, tá? Termo de confidencialidade, para manter sigilo das informações que vocês vão acessar. É bem simples e vocês passam uma segurança maior para o empresário. Beleza, então assina aí que tu te responsabiliza pela confidencialidade das informações e faz aí a tua análise, tá? Já te abro a pergunta aí, tá, Cíntia? Só para não perder aqui. E aí vocês podem mostrar uma proposta mais ou menos como essa, ó. Esse modelinho aqui eu vou passar para vocês lá no curso, tá, pessoal? Então, aqui eu faço uma breve introdução, porque o empresário não sabe direito nem o que é, né? Então, eu falo das alíquotas, falo a base legal, falo que é de 0,5 a 2, ó. E aqui eu faço uma análise sintética, ó. Esse modelo aqui tem que até atualizar, porque ele ainda está com a IN 971, e a IN já é a 2110, né? Ela foi atualizada. Então, eu faço uma análise sintética,
falo sobre o CNAE, mostro que a alíquota dele é 3%, ó, lá no anexo 5 do decreto 3048, ou no anexo 1 da IN 2110, qualquer um dos lugares vocês acham. Olha que interessante, até na proposta comercial, cada uma vai ser diferente da outra. Esse cliente aqui, por exemplo, eu encontrei de 2018 a 2023, o FAP dele vem numa crescente, pessoal. Olha lá, começou em 1, basicamente 1.0, e já está em 1.6, quase 1.7. Ou seja, essa empresa precisa muito de um trabalho de gestão aí para melhorar esses números. Olha, se eu fizer um gráfico, ó, peguei e fiz um gráfico para mostrar. Olha como é que está o FAP de vocês crescendo, crescendo, crescendo. Qual é a curva? Quem é que é engenheiro aí? Eu falo de curva de tendência, né? Estatística. Ó. Qual que é a tendência desse FAP aqui? Ele tende a 2 ou ele tende a 0,5? Sendo que aqui é 2 e aqui é 0,5. Ele está tendendo a 2, né? Cada vez mais está aumentando. E quanto mais ele aumenta, mais dinheiro a empresa perde, ó. E aí eu sigo fazendo um gráfico indica um crescimento gradativo do índice, isso vai deixar a empresa prejudicada, né? E aqui eu fiz um cálculo, ó. Essa empresa aqui, que não é grande, tá? Uma empresa de uns 200 funcionários no máximo, ela recolhe Gildrat 3 todos os anos, ó, recolhendo Gildrat 3. Olha o índice composto do FAP dela, sempre acima de 1, sempre acima de 1, e isso desde 2010 trouxe um impacto aí de R$ 1.139.000. Para uma empresa de poucos funcionários, pessoal, isso aqui é muita grana, tá? Isso é muita grana. Talvez o dono da empresa não tenha esse valor líquido na conta para gastar. Vocês percebem? E aí, no final, a gente precifica, né? A pergunta é, quanto vale o serviço de uma pessoa que descobriu o problema, calculou, mostrou que sabe resolver um problema que a empresa está perdendo 1.200.000? Será que se eu cobrar 50.000 é barato ou é caro? É barato. Estão percebendo? Agora, se eu for lá oferecer um curso de CIPA, eu consigo cobrar 10.000? Consigo não. Então, essa é a diferença, tá? Da abordagem tributária e da abordagem trabalhista, porque a tributária envolve muita grana e tem muito pouca gente que trata. Onde tem muita grana e tem pouca gente que trata de não perder essa grana, quem trata ganha mais dinheiro. É lei da oferta e procura, não tem. Cíntia, tu ia fazer pergunta? Fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Gostei bastante da pergunta ali da Amanda, né? Por onde começar? Como é que a gente vai chegar à informação não sabendo, né, as informações da empresa? Como é que a gente vai chegar à abordagem? Na terça-feira, a gente fez uma palestra para as empresas clientes lá de onde eu trabalho, e eu foquei basicamente no e-social, e o impacto dos eventos do SST com os outros eventos, né? E ainda muita gente não acredita que os eventos do SST vai ser realmente vai vingar, né? Assim, é coisa que é coisa séria, assim, o pensamento de alguns profissionais ainda. Então eu falei, né? Tem até uma palestra, eu compartilhei até contigo, Jonathan, que os eventos da SST já estão acontecendo lá no evento 2200, no 1200, então, e mostrei os impactos, e tinha técnicos de segurança e tinha pessoal de RH na palestra, né? Eu não cheguei a falar do FAP, né? Só comentei um pouco lá do cassete, dos códigos de 1 a 4, que impactam lá no evento 1200, que seria um evento da SST, mas lá no 1200 ele já vai, essa informação ali do recolhimento da aposentadoria especial, ela já vai lá. E perguntei, só fiz uma pergunta assim, quem de vocês sabe quanto que é o recolhimento, no caso, para um ruído acima de 85 decibéis, né? Assim, ó, ninguém levanta a mão. Ninguém sabe. Eu via pessoas com o olho arregalado, umas tirando foto da apresentação, sendo que a gente ia mandar a apresentação para elas depois. Para não perder. E essa semana choveu das empresas perguntando e contabilidade ligando para nós, eu tendo que dar aula para contabilidade, mais ou menos assim, sobre o assunto que eu nem cheguei a falar, eu não cheguei nem a falar do FAP, tá? Eu só toquei no assunto e só falei de eventos de social, do SST, que são impactados ou que impactam nos outros eventos de folha, eventos de registro de trabalhador. Então, assim, não precisa muito para a gente
abordar a empresa, é só tu comentar o assunto, não precisa, né? Já desperta interesse, né? Já desperta interesse. O problema é a gente achar, a grande sacada, eu acho, é a gente achar quem não é do Simples Nacional, né? E daí fazer abordagem com quem não é do Simples Nacional. Eu falei também daquela PEC 133? Isso, 133, né? Eu falei isso aí eu cheguei a abordar por causa do financiamento da aposentadoria especial, né? Mas se a pessoa souber, assim, pegar mais empresas de lucro real e presumido e ter essa abordagem, não tem erro. Não tem erro. É isso aí. Também tô com o chimarrão, tá? Ah, coisa boa. Olha só, a Cíntia já foi minha aluna, é minha aluna, né, ainda, e ela já está tendo as experiências que eu quero que todos vocês tenham, pessoal. Quando você senta para falar com o empresário de PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP, OS, PMOC, entendeu? Vocês chamam a atenção do empresário? Não. O que vem na cabeça automática dele? É essas coisas aí que nós somos obrigados a fazer porque a lei obriga e não me serve para muita coisa, não me impacta em nada no meu negócio. Infelizmente, é isso. Tá? Para nós é importante, para o empresário, nem tanto. Ele está mais preocupado com o marketing, ele está mais preocupado com a produção, ele está mais preocupado com o comercial. Percebem? Porque é o que dá retorno para ele, é o que garante mais dinheiro no bolso dele. Agora, como a Cíntia teve essa experiência, eu quero que vocês tenham, quando nós falamos no assunto ligado à segurança, mas nós dizemos assim, você sabe quanto você está recolhendo de tributo sobre a folha? Quando tu fala sobre a folha, a orelhinha do empresário faz assim, ó. Como assim tributo sobre a folha? Percebe? Vocês chamam a atenção muito mais fácil, tá? E eu não vou longe, tá? E não é culpa de vocês, não. É porque nós somos doutrinados a só trabalhar NR. Mas aqui na sala, quem é que já está tratando sobre a aposentadoria especial por ruído, sendo que o EPI não neutraliza mais atividade especial por ruído? Quem é que já está tratando isso com a contabilidade da empresa, já fez as análises, já fez os seus laudos e a empresa já está recolhendo certinho onde passa do limite? Alguém já está fazendo isso? Se alguém está fazendo, está certo, tá? Pode se acusar aí. Sim, eu já estou fazendo, eu já estou orientando a empresa, eu já alinhei com a contabilidade. Alguém está fazendo? Ninguém está fazendo. Olha só, ó, a Cíntia tá. A Cíntia tá. Mas a Cíntia, aí de ti se não tivesse, né, Cíntia? Aí é porque eu sou um professor muito ruim. Então, olha só. Se vocês não estão fazendo isso, pessoal, e na empresa que vocês trabalham ou que vocês atendem, tem níveis de ruído acima do limite de tolerância, e vocês estão só com o EPI achando que está neutralizando alguma coisa, eu sinto muito informar. Vocês já estão devendo para a Receita Federal desde março deste ano. E eu vou mostrar para vocês na IN, ó. Quem quiser anota. E depois, nas aulas lá, vai todo o material, sempre eu disponibilizo, tá? Mas aqui vocês têm que anotar. Opa! Aqui é minha proposta. Aqui é minha proposta. Olha só para vocês terem uma noção de valores, tá? Uma empresa aqui, ó, que perdeu 1 milhão e pouco, ó, mostrei para ela que perdeu 1 milhão e pouco, fiz uma proposta, um treinamento de 16 horas para a equipe, fazer o diagnóstico do FAP, né, com as projeções econômicas e origem dos benefícios, para a gente conseguir tratar o problema deles, uma análise do KNAI preponderante e um fluxograma, desenvolver um fluxograma de gestão de benefícios, tá? Isso aqui já ajudaria 80% do problema da empresa. Aí eu fiz o escopo do trabalho, em 6 meses eu entrego o trabalho pronto, a gente vai fazendo o trabalho ao longo de 6 meses, o investimento é de 48 mil. Eu cobro 20 mil na assinatura do contrato e depois 5 parcelas de 5.600, tá? Então, essa é uma propostinha bem básica, tá? Sem grandes dificuldades para o consultor atender, bem tranquilinho de fazer aquilo ali, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, onde é que tá? Acho que tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Instrução normativa número 128, tá, pessoal? Se vocês forem no artigo 290, deixa eu ver se abriu o meu. Não abriu. Aqui, ó. Dá um Ctrl F. Ctrl F é vida, tá? Para quem mexe muito com legislação, Ctrl F é vida. Artigo 290. Olha aqui o bandidão, ó. Lê comigo. Será considerada adoção de blá, blá, blá. Olha o parágrafo único aqui, ó, do artigo 290. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos limites de tolerância,
a declaração no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria. Ou seja, mesmo que a partir de março de 2022, quando essa IN foi publicada, mesmo que vocês botem lá no PPP eficaz, sim, não descaracteriza a atividade especial. E se não descaracteriza a atividade especial, o tributo deve ser recolhido. Quem é que se atentou a isso lá em março e já está com tudo redondinho? Não precisa não ficar acanhados não, pessoal, porque 99% dos profissionais não fizeram isso. Só que por não fazer isso, o que que eles estão submetendo as empresas? A Receita Federal está deixando a vaquinha engordar, tá? Porque eles podem cobrar até 5 anos para trás. Então, agora, 2023, 2024, sei lá quando que a Receita começar a passar a malha fina, ela não vai cobrar a partir de janeiro de 2023. Porque os envios dos eventos são obrigatórios desde 10 de janeiro de 2022, não é? E a Receita Federal já avisou que vai fiscalizar 100% a partir do E-Social, a parte tributária. E a IN 128 foi publicada em março de 2022, quando os eventos já deveriam estar sendo informados. Então, a Receita, sim, ela pode vir desde março, quando a IN foi publicada, e retroagir até março, e de março em diante, tudo que não foi recolhido, ela pode cobrar. E ela vai aplicar multa em cima ainda. Percebem? O que que interessa mais para o empresário? Saber esse tipo de coisa para poder pensar estrategicamente, poder tomar ações para não ter esse problema financeiro na empresa dele? Ou saber se as reuniões da CIPA estão em dia? Vocês estão percebendo que eu estou falando que é de outra parada? É outro nível organizacional a conversa. Eu estou dizendo que não é importante a CIPA? Não, estou dizendo de jeito nenhum. Estou dizendo que a empresa não tem que ter extintor? Óbvio que tem que ter extintor. Se pegar fogo lá, quem é que apaga o princípio de incêndio? É lógico que tem que ter. Eu estou falando do nível da atuação do profissional. Ou a gente trabalha no operacional, ganhando um salário compatível ao operacional, ou a gente atua no estratégico, falando do dinheiro da empresa, estratégias tributárias, gerenciamento de fato, não execução, gerenciamento. E aí a gente vai ganhar também compatível com esse nível que a gente está na organização. Diga, Cíntia. Alguns profissionais às vezes não entendem, Jonathan, quando tu fala sobre esse tipo de conversa. Ah, mas não está se referenciando às NRs, a NR não importa. É muito pelo contrário. A partir dessa conversa que o empresário vai ver a valorização do cumprimento da legislação trabalhista e fazer um sistema de gestão eficaz. Claro. Né? A gente está mostrando o problema dele e depois vai mostrar aonde que ele tem que agir. Né? Então, às vezes, o profissional que escuta não entende, não, mas então o NR não importa? Importa, só que, Claro que importa. para o empresário, nesse primeiro momento, não, porque ele não sabe do problema. Né? E quando você não sabe do problema, você não quer saber da causa dele. Né? Eles nem sabem como é feita a tributação, eles só pagam, né? Como você sempre fala. É isso, é isso. Alguém ia fazer pergunta, pessoal? Fica à vontade. Chegou na sala aí o Hamilton. Ou Hamilton, depende. Fala, Marlon. Só tem que abrir o teu áudio. Isso, pode falar. Fala, mestre. Bom dia, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Conseguindo, perfeitamente. Uma voz de locutor de rádio, inclusive. É só. Meu problema é a segurança do trabalho. O trabalho é igual ao seu. Não com tanta excelência, mas eu tento também. A minha pergunta é a seguinte, até peço desculpa aí, atrapalhar a aula também. Eu vejo vocês conversando sobre muitas coisas. Eu comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho, esse ano, 6 meses. Sou formado desde 2020. E desde quando eu comecei a ver sua live, comecei a ver todo tipo de material que você vai mandando, eu estou completamente perdido. Porque tem o setor lá, que é o setor de gestão, ele por fazer todo esse trabalho. E eu sou do setor operacional. Trabalhei muitos anos com bomba civil e junto com parceria com... Então eu tenho uma... O Marlon, tá cortando um pouco o teu áudio.
Tu tá explicando que tu tá há 6 meses na área, tu trabalhou bastante tempo na construção civil. Eu não estou entendendo muita coisa, porque eu não tenho convívio com isso. Tá. Deu uma cortada no teu áudio. O que eu entendi Sim. é que tu te formou há não tanto tempo, tu tá na área há pouco tempo, e agora, quando Isso. tu começou a acompanhar esse tipo de abordagem, falando de tributos, de área previdenciária, de aposentadoria, tu tá te sentindo meio perdido, e é natural porque a gente não é ensinado isso no curso. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente isso. Eu queria... Tá conseguindo me ver agora? Tô sim. Então, eu gostaria de saber como é que eu consigo, desde o começo, isso. Deu uma cortada, Marlon. Como é que tu consegue desde o começo? Mesmo na conversa aí. Isso, para conseguir começar a fazer o curso, para entender tudo, porque vocês estão desde o começo, estão falando muitas coisas, e eu queria entender também tudo isso. Eu quero Entendi. saber se tem alguma forma de eu, desde o começo, daquele colostro mesmo, de primeira alimentação, conhecer tudo. Entendi. Então, assim, ó, fica tranquilo, tá, Marlon? Primeiro ponto, fica tranquilo, porque isso não é exclusividade tua, tá? Quando a gente fala de tributo e de área previdenciária, tu que está há 6 meses e muitos profissionais que estão há 6 anos ou que estão há 12 anos, é a mesma coisa. Eu fiquei quase 12 anos da minha carreira só trabalhando com NR. E eu ainda sou da época que não tinha internet, né? Então, era o que que era a base do nosso conhecimento lá em 2005? Era aquele livro que a gente comprava com as NRs, que às vezes atualizava, passava um ano, atualizou alguma coisa, a gente nem sabia, porque não tinha ido na livraria ainda ver se tinha uma versão nova com as atualizações. E era o que a gente tinha, entende? Não tinha Instagram de gente falando sobre tudo que é assunto, não tinha internet que bota no YouTube, tem aula, não tinha um monte de curso de profissionais que já passaram anos ali pisando nas pedras do caminho ali para facilitar a nossa vida, ensinar os atalhos como hoje tem. Então, eu ainda sou dessa época, então eu passei 12 anos. Há não muito tempo atrás, há uns 5 anos, 6 anos, que eu comecei a entender que existia esse outro universo. E eu me senti exatamente como tu tá te sentindo. Caramba, eu achei que eu sabia um monte, já que eu era um profissional com mais de 10 anos de experiência. Eu achei que eu era o cara, mas eu não sei bosta nenhuma desse assunto aqui. Vou ter que estudar do zero, tá? Eu sei o que tu tá sentindo agora, porque eu já senti isso há pouco tempo atrás. E todos os alunos, quase todos, para não generalizar, eles têm a mesma sensação que tu, tá, Marlon? Então, fica tranquilo que como é que eu organizei as minhas aulas? Desde o zero. Olha aqui, ó. Quais são minhas possibilidades com o SAT? Ó, conceito macro do SAT, as bases legais para estudo. Eu já passo as bases no início do curso. Eu passo toda a base que vocês já podem ir lendo paralelo ao curso sem problema nenhum. Como a empresa recolhe esse SAT? Entendeu? Como é que a empresa paga esse negócio? Que é uma dúvida muito recorrente, né? Mas vem um boleto? Mas é alguém que manda? O governo manda pelo correio? Vem no e-mail da empresa? Como é que é? E aí eu explico que é a própria empresa que faz a apuração. Aí eu falo dos termos, né? A gente não quando a gente fala de previdência, a gente se refere ao empregado como um segurado. Então, a gente vai falar contribuinte, segurado, beneficiário. Essas são palavras muito comuns. Então, eu explico os termos desde o zero. E olha que, só para te fechar aqui a resposta sobre isso, olha aqui o que é a nossa primeira aula, tá, Marlon? Primeira aula. Conceito de acidente de trabalho. Tá, mas peraí. Nós não íamos falar sobre tributo, sobre FAP, sobre SAT. Como que a gente vai falar de conceito de acidente? Todo mundo aqui sabe o que é um acidente de trabalho, não sabe? Sim, sim. Com certeza, a gente, na verdade, é o que a gente sempre aprende. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos, né? E até as diferenças também de acidente, incidente, quase acidente. Beleza. Então, deixa eu te fazer 3 perguntas. Imagina que o cidadão, antes de bater o ponto, vai no banheiro da empresa, fuma um baseado, fica chapadão, aí vai, bate o ponto, pega a motinho dele no estacionamento da empresa, ele tá com a CNH caçada, ele nem poderia estar dirigindo, ele sai do portão em direção à casa dele, empina a moto e cai. A empresa tem que abrir caixa nesse caso? Olha, eu acho que ele saiu do local de trabalho, né, indevidamente. Não teria que abrir CAT. É o que eu Errado. acho. Teria que abrir CAT, sim. Outro caso, imagina que o Osama Bin Laden ressuscitou. E aí ele ficou com raiva
que ele descobriu que o empresário brasileiro de uma mega empresa ajudou a financiar o assassinato dele lá no Afeganistão, e ele resolveu implantar uma bomba na empresa do empresário brasileiro aqui. E aí detonou a bomba, um atentado terrorista, e matou 3 funcionários. Eu tenho que fazer 3 CATs de óbito por um atentado terrorista? Se configurar da mesma condição do motociclista que saiu, sim, tem que abrir. Não, não é a mesma condição, porque nesse caso ele não estava fora do local, mas foi um atentado terrorista. O que tu acha, sim ou não? Estava no trabalho? Estava no trabalho. Tem que abrir. Mas o que a empresa tem a ver com a bomba do terrorista? Se ele está dentro do trabalho, se ele bateu o ponto, eu creio que ele estava no ambiente de trabalho dele. E se ele foi para o intervalo de almoço, ele bateu o ponto, e antes de sair da empresa, ele foi no banheiro dar uma cagada, e aí o vaso sanitário está trincado, ele quebrou o vaso sanitário e virou uma louça, ele virou uma navalha e cortou a perna do funcionário. Ele já tinha batido o ponto. E aí, abre CAT ou não abre CAT? Tem que abrir CAT. Ele está no horário no intervalo dele também, que ainda é pago pela empresa. E assim, que altura tu tem, Marco? Oi? Tem voz grave, tu deve ser um cara grande, que altura tu tem? Eu tenho 1,80. Ó, já não é baixinho, já é um cara grande, forte aí, ó. E se tu tá passando domingo à tarde na frente da empresa e tu vê o ladrão forçando a porta da empresa que tu trabalha e tu diz, nem a pau que eu vou deixar esse Zé Ruela e roubar a empresa. E aí tu desce, tu vai lá e o cara tá com o pé de cabra e te taca-lhe uma porrada e quebra o teu braço. Ninguém mandou, tu tá de folga, tu tá fora do teu horário de trabalho, tu tá fora da empresa, do lado de fora. Isso aí configura acidente de trabalho? Não. Não? Na minha opinião, Tá. não. Então, olha só. Então, eu vou te mostrar uma coisinha. Ó, vamos lá. Vamos na Lei 82.13, ó. 82.13. Agora, nós damos um Ctrl F e nós vamos usar no artigo 19. Olha só. No artigo 19 diz o que é acidente, ó. O que é acidente é o que ocorre pelo exercício de trabalho, blá, blá, blá. Isso aqui todo mundo sabe, tá? Agora vamos aqui no artigo 21, olha aqui. Equiparam-se também acidentes por força de lei. Vamos começar de trás para frente. Olha aqui, ó. Cadê? Em viagem, aqui. Ó, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, tá? Naquele caso do bandido ali, tu estava fora do local? Sim. Tu estava fora do horário? Sim. E olha a letra B. Na prestação de serviço espontânea, não foi espontâneo? Tu não foi lá porque tu quis? Sim. Então, ó, 3 hipóteses foi. A qualquer serviço para a empresa para lhe evitar prejuízo. Tu não foi evitar que o cara roubasse para ele não dar prejuízo para a empresa? Correto. Pronto. Correto. Então, configurou o acidente. Caracterizou o acidente de trabalho. Olha aqui. No local de trabalho em consequência de agressão, sabotagem, terrorismo, tá previsto na lei, cara. Terrorismo é acidente de trabalho, tá? Olha aqui o que fala o acidente de trajeto, ó. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, quais seja o meio de locomoção, inclusive do próprio segurado. Então o pessoal começa com aquela, mas se a empresa dá vale transporte e ele foi com o veículo próprio, não caracteriza. Caracteriza sim, meu amigo. Mas se ele estava chapado, ele estava usando droga, ele não poderia dirigir. Isso é um problema dele com o trânsito ou com a polícia civil ou com a brigada militar, entendeu? A gente tem que se restringir ao objeto que a gente está olhando. Mas se ele estava com a CNH vencida, ele não poderia estar dirigindo. Bom, isso é um crime de trânsito. Agora, por ter o crime de trânsito, descaracteriza o acidente de trajeto? Não. Uma legislação não anula a outra. Percebe? E a gente começa a confundir. Eu vejo muito isso. Aí o pessoal começa, não, mas e se ele era crime? Se a mulher traída já traiu a esposa? Não, tô brincando, não precisa responder, tô brincando. Mas imagina uma mulher traída. Não, brincadeira. Jonathan e as perguntas dele, oh meu Deus. Ainda bem que o Thiago não tá aqui para eu fazer essa pergunta, né, mano? Ainda bem, né, Jonathan? Tem coisa que é melhor não saber. Deixa quieto. Olha só. Até parece. Olha só. Se a esposa, imagina que o Thiago, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, que isso jamais aconteceria. Imagina se o Thiago Límido, que é professor convidado aqui do curso também, ele tivesse uma amante e a Amanda Muniz, que é a esposa dele, que é ergonomista, que é professora convidada aqui também, descobrisse.
Imagina que o Thiago está fazendo uma avaliação lá numa empresa, e ele é CLT da empresa dele. E a Amanda vai atrás dele e dá um tiro no Thiago. Isso é acidente de trabalho? Aí muita gente ia dizer, não, isso é crime, isso é homicídio, isso não é acidente de trabalho. Mas é também. Pode ser homicídio e acidente de trabalho, pode ser crime de trânsito e acidente de trabalho, porque uma legislação não anula a outra, pessoal. Tá aqui, ó, ato de agressão por terceiro. Não foi um ato de agressão por terceiro? Foi. Ou ainda, olha aqui, dá para escolher. No caso da Amanda, acho que esse aqui ficava melhor. Ó. Ato de pessoa privada do uso da razão. É que talvez uma traição ela tem razão. Quanta coisa que a gente não aprende no curso, né? Quanta coisa. Você tá vendo o que eu quero dizer? Então, assim, poxa, eu começo do zero. Por onde que eu começo? Cara, eu começo as aulas discutindo o conceito de acidente de trabalho. Porque se nós não alinhar o entendimento do conceito legal de acidente no início, como é que a gente vai conseguir discutir nexo depois? Porque o nexo ele tá ligado a esses artigos aqui da lei. Percebe? E para facilitar a vida de vocês, já te dou a palavra aí, Marcelo. Para facilitar a vida de vocês, olha o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar. Cadê? Ai, meu Deus. Onde é que eu botei? Eu tinha deixado aberto aqui. Não, PDF que eu quero compartilhar. Já vou mostrar. Pera aí, tá aqui. Eu acho que tá aqui. Ó, eu fiz essa ferramenta aqui, tá? Quem quer falar mesmo? Marlon. Olha só, conclusão acidentária estruturada. O que eu fiz? Eu peguei todos os artigos, parágrafos, incisos e letras lá da legislação previdenciária e eu coloquei em perguntas de sim ou não. Entendeu? Que no artigo 19, ó, se tu respondeu sim, é acidente. Se tu respondeu as três perguntas não configura acidente. Por exemplo, aqui, ó, gerou perda ou redução de capacidade de trabalho, ó, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó, artigo 19. A pessoa tava, imagina a situação que a Amanda, ela levanta no escritório e ela bate com a canela dela na mesinha de centro. E ficou roxo na hora ali. Deu uma batida, ficou roxinho, só que ela voltou para a mesa dela e seguiu trabalhando. Essa é a situação, tá? 90% dos profissionais iam dizer, sim, tem que abrir CAT, porque foi um acidente e foi no trabalho, ponto. Porque eles não leem todo o contexto do artigo, entendeu? Só que o que diz o artigo? Tem que estar a serviço da empresa, tem que gerar uma lesão e essa lesão tem que incapacitar. Então, aqui a resposta é a seguinte, ó. O acidentado estava a serviço da empresa? Sim. Marca um X aqui no sim. Ó, vamos marcar. Onde é que está meu negócio? Meu lapisinho, tá aqui, ó. Sim, estava a serviço da empresa. Marquei o sim. Gerou lesão corporal? Ficou roxo. Sim, gerou uma lesãozinha. Não é uma lesão? O roxinho na canela não é uma lesão? É pequeno, mas é uma lesão. Gerou perda ou redução de capacidade? Não. Ela voltou e sentou para trabalhar. Precisa abrir CAT? Não. Não precisa abrir CAT. Entenderam como a gente fica, às vezes, fantasiando, querendo abrir CAT para tudo, querendo achar que abrir CAT é fazer um bom trabalho? Não é. Isso só do artigo 19, que é o mais simples, tá? Aí na ferramenta aqui eu tenho todos os outros, ó. Artigo 20, artigo 21, todas as situações descritas, ó. Se a situação foi no local, foi no horário, não foi. É só marcando sim ou não ali que vocês têm a conclusão do acidente conforme a lei. E já com o embasamento do artigo e da letra do parágrafo certinho. Beleza? Então, não te preocupa quanto a isso. Ah, mas eu vou ter que começar do zero. Na verdade, a gente vai antes do zero. Eu pego um assunto que todo mundo acha que sabe e quando a gente começa a discutir, começa, ai, caramba, realmente eu não sei tanto assim. Então, fica tranquilo. Fala, Marcelo. Bom dia, pessoal. Quem não cumprimentei ainda. Bom dia. Pegando essa situação aí do rapaz que pediu o assalto furto, qual seria a ação preventiva ou mitigadora do ponto de vista do FAP, SAT e tudo mais? No caso do assalto, ali que não tem muito o que fazer, tá, Marcelo? Entende? Esse é um caso assim, o que tu vai fazer para evitar que o cara dê uma de machão lá no final de semana? Olha a situação, como é que tu vai imaginar que a empresa vai ser arrombada? Como é que tu vai imaginar que um funcionário vai estar passando ali na frente e ainda dá na loucura da cabeça de reagir à tentativa de furto? Tem coisas que não tem o que se fazer. Ou a empresa vai ter, então, um sistema de vigilância,
onde o próprio vigilante vai perceber nas entradas da empresa, nos acessos ali, se tem alguma situação estranha e vai afugentar o ladrão, ou isso faz parte do risco do negócio. Infelizmente, não tem o que fazer na situação aí. Imagina ficar prevendo uma bomba de um terrorista, um meteorito, não tem como, tá? Agora, nesse caso do braço, a lesão, ela incapacita por mais de 15 dias ou não? Aí nós já não tem o que se fazer na situação geradora, mas aí a gente pode passar para a próxima etapa. A lesão existe. E agora? Aí eu quero mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, 23. Pronto. Ó. Tu percebe que depende do problema, a gente vai atrás da solução de uma maneira diferente, ó. O que eu quero te mostrar é isso. Essa aqui, eu fiz até uma live ontem sobre isso, tá? Essa é a resolução 23 de 2022. O que diz no artigo 4º? Essa resolução é como o médico do trabalho deve atuar, tá, pessoal? Olha aqui. Compete, eu quero evitar o FAP, né? Então, o que eu preciso fazer para evitar que o FAP aumente? Não pode ter benefício. O que nesses tipos de caso eu posso ter? Não é sempre que se consegue, tá? Às vezes o cara vai precisar de 90 dias e fica 100% incapaz, não tem o que fazer. Mas nos casos que for possível, o que compete ao médico do trabalho? Avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções ou ambientes, propondo a sua alocação para trabalhos compatíveis com o seu estado de saúde atual, orientando, bem como o empregador ou a chefia, em relação ao processo de adaptação. Então, assim, pô, o cara tá com o braço lá lesionado, machucou um tendão, aí ele não pode fazer força. Depois de 15 dias, ele já movimenta a mão normal, já tirou o gesso, sei lá o que ele fez, já quebrou o dedo da mão, já tirou a tala, mas ainda não pode fazer força. Por 30 dias ele não pode fazer esforço físico intenso com aquele braço. Precisamos mandar para o INSS por causa disso? Ele está 100% incapaz ou ele está com uma redução de capacidade? Ele está com uma redução de capacidade. O que o médico do trabalho, conforme o artigo 4º da resolução do CFM 2323, pode e deve fazer? Ele deve avaliar o contexto do ambiente ou das funções que ele vai exercer e propor, então, qual é as atividades que são compatíveis com o estado de saúde atual. E aí tu evita um benefício. Então, tu percebe que tem várias estratégias diferentes. É isso que a gente vai debatendo durante o curso, entendeu? Pô, primeiro gerenciar para evitar. Se não tiver como evitar, quando começam os agravos ou os afastamentos, o que eu tenho que me alertar? Se tem alguma coisa que é mais grave, eu posso evitar o benefício de alguma forma ou não? Quando tem o benefício, eu vou concordar sempre ou eu posso discordar do nexo? Se eu discordar do nexo, como é que eu faço a contestação ou recurso? Quando eu faço contestação e quando eu faço recurso? Depende do tipo de nexo. Por isso que a gente tem que entender o conceito de acidente, para entender o tipo de nexo, para saber se a gente contesta ou interpõe recurso. A argumentação vai ser diferente e a gente endereça para lugares diferentes. Quando é contestação, é na agência do INSS. Quando é recurso, eu protocolo na agência do INSS, mas eu coloco endereçado a junta de recursos da Previdência. E assim, pessoal, não é nada difícil. Não é nada difícil. É só entender a lógica da coisa. E a gente vai passo a passo explicando isso tudo. Diga, Amanda. Entendi. Jonathan, em relação a essa questão de quando, né, o trabalhador está passando lá e vê a empresa sendo, né, furtada, alguma coisa assim. Caso a empresa ela tenha uma cultura de orientar os trabalhadores, algum regimento interno que oriente os trabalhadores a não reagir, né? Tipo assim, ó, alguém tá pulando o muro aqui. O máximo que vocês podem fazer, gente, é ligar para a polícia. Não entre, não confronta, não reaja. E se ela tiver isso, né, esse como se fosse um regimento interno, e mesmo assim o trabalhador for e ele sofrer alguma lesão, alguma coisa, tem alguma... tipo assim, a empresa ela pode utilizar esse regimento interno como defesa dela e não abrir uma CAT? Olha só. Não, para não abrir a CAT, não. Não tem. Assim, existe uma coisa chamada pirâmide de Hans Kelsen. Quem é que já ouviu falar nisso? Nunca ouviu, não? Eu não. Pirâmide de Hans Kelsen. Vou mostrar para vocês. Eu gosto a aula é assim, tá, pessoal? Quem já fez aula comigo sabe que tem apresentação ali. Mas eu não sou aqueles professorzinho que fica lá lendo slide e falando do slide, entendeu?
Depende do que vocês falam, peraí que eu já vou na legislação. É assim que funciona minhas aulas, tá? O slide é um mero guia, para a gente não esquecer, tá? Deixa eu ver aqui, ó, pirâmide. Ó, pirâmide. O que diz a pirâmide de Hans Kelsen, tá? Dá para ver aí? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim, Ó, sim, tá dando para ver perfeitamente. É a pirâmide que dá o ordenamento jurídico, pessoal. A hierarquia das leis. Então, olha só. A hierarquia das leis, a maior de todas, é a Constituição Federal. Né? A gente tem lá em cima a mãe de todas as leis, é a nossa Constituição da República, tá? Aí depois vem emenda constitucional, tratados internacionais, aí depois vem as leis complementares. O que é a lei complementar? Ela complementa o que está escrito na Constituição, porque a Constituição ela é macro. A Constituição tem as diretrizes macro. Tá? Dignidade humana, não sei o quê, direito a isso, direito àquilo. Aí depois vem a lei que complementa, aí vem a lei ordinária, que é a lei que ordena, então, como que as coisas devem ser, leis, papapá, decretos, resoluções, medidas provisórias, depois vem mais decreto, lá embaixo, portarias, e lá embaixo, na base da pirâmide, a mais fraquinha de todas, normas individuais. Normas individuais, tá? Essa questão do procedimento interno, da regra da empresa, contratos. Contratos é uma norma individual ou tem peso de lei? Se eu fiz um contrato, ó, Amanda, Individual. é individual. Eu posso fazer um contrato, por exemplo, de trabalho com a Amanda, dizendo assim, ó, eu vou te pagar um salário mensal de R$800 para tu trabalhar 44 horas semanais. Eu posso fazer isso? Se a Amanda assina embaixo, ela pode assinar embaixo, no cartório. Eu posso fazer isso? Eu posso pagar só R$800? Acho que Posso ou poder não você posso? pode, Jonathan, mas você Não ainda posso. vai estar. Não pode? Não posso. Não, se eu assinar a tua carteira de trabalho, eu posso te pagar R$800 por mês apenas? Não, porque o Por mínimo quê? tem um mínimo, né? Pois é, e o salário mínimo ele está escrito aonde? Numa lei. É, né? Então, Exatamente. percebem? Então, um contrato, pessoal, contrato é o elemento jurídico mais fraco de todos. Eu não posso, num contrato, contrariar uma lei. Uma ordem de Então, serviço também se encaixaria nisso, né, Jonathan? olha, Como se fosse. qualquer documento privado, tá? Qualquer documento Sim. privado. Ah, mas a empresa tem no seu regimento. Foda-se que tem no regimento. Tem uma lei, meu amigo. Ah, mas no regimento da empresa, na regra da empresa, se for com veículo próprio e não locado pela empresa, a gente não abre CAT. Meu amigo, eu sinto muito. Lá na justiça, a tua norma interna não vale nada. Porque existe uma lei, tu não pode te sobrepor à lei com uma norma interna da empresa. Então, a resposta da tua pergunta é não. Mesmo que tenha um regimento, assim, tu faz tudo isso para reduzir a probabilidade de dar merda. Por que eu faço treinamento? Para a pessoa, né, tá mais ligada. Mas isso garante que ela não vai fazer uma cagada lá? Não, não garante. Entendeu? Então, a gente vai reduzindo. É uma implantação de cultura, é uma pressão que se coloca nos trabalhadores para eles manterem uma conduta. Agora, não quer dizer que algum não vai sair dessa conduta, entende? Agora, isso eu estou falando, olha só para fechar aqui. Eu estou falando disso na esfera previdenciária. Abre CAT, não abre CAT. Agora, quando eu vou para a esfera civil, porque esse cara com o braço quebrado pode ficar com uma cicatriz e pode processar a empresa por danos morais, perdas e danos, né? Dano moral, dano estético, dano material. Na esfera civil, quando se discute ônus, aí sim, neste caso, se fala de culpa concorrente. Culpa concorrente. Pô, tá aqui, ó, seu juiz, ele tá pedindo R$100 mil de indenização, só que a culpa foi dele. Eu botei no regimento, ele assinou treinamento, tinha na ordem de serviço, ele tem placas de sinalização alertando na empresa, e mesmo assim ele foi lá e fez. Então a culpa foi dele também. Aí na esfera civil, se pode usar tudo isso como argumento. E se ele está pedindo 100 mil de indenização, vai cair para 10, porque boa parte da culpa foi dele, entendeu? Agora, na esfera trabalhista, na esfera previdenciária, desculpa, para emissão da CAT, isso não se discute. Isso não é passível de discussão. Eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Para ficar bem claro. Se eu estou dirigindo, eu estou indo de uma unidade para outra na empresa. Eu tenho uma unidade na mesma cidade, eu estou me deslocando de uma para outra e eu bato o carro e machuco a cervical. É acidente de trabalho ou não é? É.
Tem que se discutir disso? Não, não tem que se discutir disso. Agora, sim, um carro entrou na rodovia e eu bati atrás. Quem é que tá errado? Você, ué, bateu na traseira. Não. Pera lá. Mas o carro entrou na rodovia andando a 25 km por hora. E a velocidade mínima era 40, que a máxima é 80. Não sei se você sabe, Sim. que é a velocidade máxima e mínima, né? A mínima é metade da máxima. Então, se eu ando 80 é a máxima, 40 é a mínima. Ele estava a 25 por hora. Se ele tivesse no mínimo a 40, talvez não teria acontecido acidente. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Não, mas peraí. Não, peraí. Mas o meu pneu estava careca. E por isso talvez não consegui frear. De quem é a culpa? Aí tem que analisar, ué, todos os fatores. Tá vendo que existe culpa dos dois lados? Sim. Isso se chama culpa concorrente. Eu tive parte da culpa, tu também teve parte da culpa. E isso a gente discute na esfera civil. Quando é dano moral, dano estético, dano material. Aí sim, todos esses argumentos podem ser usados. É interessante que a empresa tenha. Agora, lembra que eu falei no início? Uma esfera do direito não anula a outra. Isso não muda em nada o fato de ser acidente. Entendi. Percebeu? Beleza. Fechou. Pessoal, eu uso esses exemplos meio toscos assim, mas é para facilitar a analogia aí, para vocês conseguirem entender, tá? Jonathan e a todos aí. Eu vou sair Bom aqui que eu vou treino. embora. Obrigadão. Até mais, a gente se vê lá no curso. Até mais, bom treino aí. Tô falando muita besteira, pessoal? Fiquem à vontade aí, ó. Podem fazer perguntas. Lara chegou por aí, Patrícia, Para mim está sendo Josmaíra. tudo isso aí, né? Estou praticamente pegando o meu curso todo, jogando fora e começando tudo de novo, né? Faz isso Totalmente. não, faz isso não, faz isso não. Tem coisa boa lá. Mas assim, é que o curso, assim, é difícil falar, sabe? Mas eu boto sim uma parcela de culpa nos cursos que são muito fracos. Real, tá? Não tem, mas eu fiz no Senac que é ruim, eu fiz não sei aonde que é ruim. Na verdade, todos são ruins, pessoal. Primeiro que os professores, às vezes, não são tão preparados assim. Os melhores profissionais que eu conheço, nenhum é professor, porque paga pouco, entendeu? Então, o que acaba sobrando para as escolas? Não, pelo amor de Deus, não tô falando mal de ninguém, não. Mas outro fator é que a área de segurança do trabalho é muito grande. É gigantesca. Imagina se a gente for aprofundar em todos os temas. É impossível. Não tem como. Imagina a gente vai falar de higiene ocupacional se a gente for aprofundar em químicos. Dá um curso técnico inteiro só de químicos, só de higiene ocupacional. Então não tem como. A minha briga é que nem o básico da área previdenciária ligado aos tributos, nem o básico não é falado. Higiene ocupacional a gente sabe, antecipação, reconhecimento, avaliação, controle físico, químico, biológico, FISPIC, alguma coisa a gente sai sabendo. Ergonomia, a gente tem uma disciplina de ergonomia. Análise de acidente, a gente tem uma disciplina sobre isso. NR a gente passa por todas. CIPA, nossa, como se gosta de falar de CIPA em curso técnico. Nossa senhora, porque é um assunto fácil, né? É facinho de falar. Todo mundo gosta, é bonitinho, reuniãozinho. Só que não é nem falado, nem tocado no assunto legislação previdenciária, tributária, sabe? E isso me dá uma certa raiva. Fala, Cíntia. Só complementando ali, né, Jonathan, tudo que tu falou. Eu me formei em 2006 e eu dei aula em curso técnico, né? E a disciplina que eu dava era a parte de introdução à segurança do trabalho. E eu falava toda essa parte ali de acidentes, conceito. Claro que depois, se a gente não vai atuando na área, a gente vai esquecendo, né? Não vou dizer que eu não vou... A minha filha tá me xingando aqui. Mas, assim, eu me formei, então, em 2006 e dei aula, trabalhei em obra, que minha primeira formação é engenharia civil, né? Trabalhei em obra e depois fiz pós em higiene ocupacional. Só que o problema disso tudo é que não tem a interligação das disciplinas, entende? Tu sai de lá, higiene ocupacional, ponto. Tu vai e faz um curso de outra disciplina, tu sai formado nisso. E a questão da tributação, no caso, a tua aula ali, o que tu explica, ele faz essa interligação com todas as outras disciplinas, entende?
Então, daí que a gente vê a importância e daí que a gente vê a base. Então, não é, que eu estudei não valeu. Não, valeu porque você tem que ter a base, né? Só que as Sim. pessoas, elas não ensinam a sinergia, o que uma impacta na outra. O que uma higiene ocupacional, o que uma avaliação de, né, uma boa avaliação, gestão ali de avaliação química ou ruído, né, impacta na tributação da empresa. Então, falta muito isso, né? Então, não é simplesmente jogar fora o que aprendeu, né? E aí, e também a questão ali que a Amanda falou, essas normas internas é educar o pessoal, para depois você talvez ter uma redução no processo trabalhista dizendo que você orientou. Mas o que vale é a lei, não tem, tu não vai ser, porque eu tenho uma lei interna que eu não vou ser processado por danos morais, que a pessoa no acidente, por exemplo, ficou desfigurada, ali no caso ela tentou salvar ali a empresa, né? Sim, Então, claro. seria mais ou menos isso. A gente falta a questão de ligar as áreas de atuação do profissional de segurança, tanto técnico quanto de engenharia. Meu foco nesses últimos anos, né, nesses últimos 10 anos, foi mais basicamente LTCAT. Então, a parte de previdência ali, beleza. Só que não estava ligado à parte de tributos, eu não tinha na minha mente essa ligação, né? Então, esse curso ali, nossa, foi show. Então, assim, independente que área você atua, esse curso teria que ter em todas os cursos, as Sim. faculdades. Sabe o que A eu costumo pessoa tem que falar, ter esse Cíntia? conhecimento. Eu costumo falar que, mostrando o reflexo tributário da segurança do trabalho, todas as demais áreas fazem sentido para o empresário. Entende? Porque, poxa, por que eu tenho que ter um exaustor ali? Cara, tu tem que ter um exaustor ali. Se eu já estou dando máscara, para que mais eu vou ter que gastar 10 mil botando um exaustor, cano, motor, etc., trocando manta toda hora, sei lá qual é o sistema. Por que eu tenho que fazer isso? Tu tem que fazer isso porque nós vamos reduzir a concentração do agente, ficando abaixo do limite de tolerância, tu não vai ter questionamento sobre aposentadoria especial, tu vai recolher 6%, tu vai deixar de recolher 6% do salário dessas 10 pessoas que tu tem pintando aí. Cada um deles ganha 3 conto, em média, é 30 mil, 6% de 30 mil, todo mês vocês vão economizar 3 vezes 6, 18, R$1.800. Então, quer dizer que esses 10 mil, em 6 meses, tu já pagou e já está sobrando dinheiro no teu caixa. Entende? Essa correlação do tributo com é, para mim, a melhor justificativa daquela frase, que segurança não é custo, é investimento. Se eu quero justificar essa frase, o melhor argumento é o tributo. Porque evitando o benefício e evitando a exposição a agente nocivo, eu vou reduzir o tributo. Se eu reduzo o tributo, o cálculo que eu tenho que fazer é uma coisinha chamada ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, se eu gasto 10 mil para exaurir aquele agente nocivo, que ele vai reduzir abaixo do limite de tolerância, quantas pessoas estão expostas, quanto seria o financiamento da aposentadoria delas, em quanto tempo da economia desse tributo paga o investimento na segurança? É 4 meses, 6 meses, é 1 ano? Show de bola. Depois disso, já está sobrando mais dinheiro no caixa da empresa. Quer argumento melhor que esse para uma empresa? Quem é investidor, pessoal? Se em 6 meses já paguei investimento, em 1 ano eu já dobrei. Qual é o investimento que dobra em 1 ano? Não existe aplicação, bolsa de valores, não existe. É o melhor investimento que o empresário pode fazer. Cara, quer dizer que se eu investir 10 mil, em 12 meses eu ganho 20? Quer dizer que eu já paguei os 10, já sobrou mais 10 no meu bolso? É, exatamente isso. Tu quer investimento melhor do que esse para o empresário? Vale a pena ele pegar esses 10 mil e investir em ações na bolsa? Não vale. Porque ele vai continuar pagando lá os 1.800 por mês, eternamente. Olha o argumento que a gente tem. E tem gente que não usa, entendeu? Eu sempre vou nessa linha. Eu vou justificar qualquer coisa para o empresário, eu faço o cálculo de quanto que custaria se ele não fizesse. E aí eles acabam aprovando com mais facilidade, tá? Para quem nunca viu o extrato do FAP, pessoal, isso aqui, ó, quem é que nunca tinha visto? Não sabe, não faz a mínima ideia do que é esse negócio aqui. Nunca viu. Todo mundo viu já? Show. Alguém tem calculadora na mão aí? Tem calculadora na mão aí, Marlon? Poderia me ajudar a fazer uma conta? Calculadora e papel, tu tem aí? Ou alguém que tem aí papel e calculadora de fácil acesso? Eu não consigo, porque senão, se eu sair, sai do telefone. Tu tá no telefone, né? Ninguém tem, não? Não tem problema. Eu vou fazer com vocês aqui, ó. Vamos calcular, só para fazer um exercício rápido aqui, se vocês tiverem.
se vocês toparem, claro. Vamos calcular esse FAP dessa empresa aqui, ó. Quanto vai custar em 2023 para essa empresa esse aumento do FAP em função desses 9 benefícios aqui? Vocês topam? Bora? Bora. Então tá, olha só, vou abrir um Excel aqui e eu vou ir lançando, tá? O Excel e eu volto para... E agora não sei o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Bom, vocês estão vendo a tela do FAP, né? 9 benefícios, pessoal, jogou esse índice composto para 1,14, tá? Essa massa salarial aqui, ela é referente a 2 anos. Então, eu vou desconsiderar ela porque ela é de 2 anos anteriores. Essa aqui é de 2000, tudo que foi pago para o trabalhador em 2020, 2021, é o que está somado aqui, tá? 16 milhões e 600. Mas eu tenho que considerar o número médio de vínculos que essa empresa tem. Ó, 359. Eu vou lançar aqui no Excel, depois eu já mostro para vocês o Excel também. Opa! Agora fritou tudo aqui. 359 e o FAP lá era 1,1499. 1,1499. O que mais que eu preciso aqui desse extrato? Deixa eu ver. Eu acho que eu não preciso mais nada, não. Ó, então vamos para o Excel aqui para vocês entenderem a conta, tá? Excel. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. 359 funcionários. Vamos colocar uma média aqui de R$3.000, tá? Isso aqui é uma empresa de construção de rodovia, então eu sei que os caras ganham razoavelmente bem. Tem o que ganha 2 contos, tem o que ganha 5, 6, que é o encarregado. Beleza. Então aqui, eu vou fazer um igual a 300 e poucos funcionários, vezes R$3.000, vezes quantas folhas de pagamento a gente tem em um ano? 12, né? 13, né, no caso. 13 no caso, né? 13, pronto. Então, quanto que vai ser a folha de pagamento desse ano aqui dessa empresa? Onde é que está o dinheirinho aqui para eu botar em dinheirinho? 14 milhões. Fechou? Aqui eu tenho um FAP de 1,14. Mas se eu não tivesse aqueles 9 benefícios, esse FAP seria de quanto, pessoal? Quem é que lembra da primeira aula lá? Se eu zerasse os benefícios, em vez de 9 benefícios, eu tivesse 0. Qual é o FAP mínimo? 0,5. Ó, 0,5, tá? E 1,1499 é o real. Fechou? Beleza, tá? Qual é o GILDRAT dessa empresa? Qual é a alíquota do RAT aqui dessa empresa? É uma construtora, então é 3%. Para facilitar o cálculo, eu já vou botar em centésimo aqui, né? 3% é igual a 0,03, né? Beleza? Então, vamos fazer o cálculo aqui agora. Se essa empresa tivesse com o FAP 0,5, olha só, eu ia ter igual a 0,5 vezes o RAT da empresa, que é esse aqui, né? Ó, me deu 0,015, ou seja, 1,5%. Vezes a remuneração. Pronto. Eu iria recolher em um ano, se essa empresa não tivesse esses 9 benefícios, 210 mil. Porém, o FAP dela é 1,14. Então, eu vou fazer a conta de quanto ela vai, de fato, recolher, tá? Então, é igual a 1,14 vezes os 3% vezes a remuneração anual. De 210, ela passa a 482 mil. O que é o prejuízo? É o mínimo, o que eu vou pagar efetivamente, descontando o mínimo. Então, o meu prejuízo aqui é de igual a 482 mil, que é o que eu vou pagar, menos o que eu pagaria de mínimo. Eu tenho um prejuízo de 272 mil reais nessa empresa. Quanto que custou em média cada benefício? 272 mil dividido por 9. Nessa empresa custou 30 mil cada benefício, tá? Em média. E acreditem, pessoal, é muito barato. Essa empresa que tem uma acidentalidade muito alta no segmento. 30 mil por benefício é barato demais, tá? A média, assim, a média é 70, 80 mil cada benefício. Empresas de médio porte, tá? Tem empresa que eu analisei que um benefício já custou 1,4 milhões. Depende muito do segmento econômico, se ele acidenta mais ou acidenta menos. Depende muito do desempenho dos teus concorrentes e depende muito do tamanho da tua folha de pagamento, né? Se tu tá num segmento que acidenta pouco e que a folha de pagamento é alta, cada benefício ali é uma cacetada de 300, 400, 500 mil reais. Mas isso a gente aprende a fazer os cálculos facinho, tá? Inclusive, eu dou uma planilha pronta. Ali eu fiz as fórmulas, né?
A planilha que eu dou para vocês lá na aula, ela já está com a fórmula pronta. É só vocês digitarem os dados. Já saem os resultados todos prontos, tá? Beleza? Perguntas, meus amigos. Aqui a gente vai até... Enquanto tiver pergunta, a gente bate papo. Senão a gente encerra, tá? Vai lá, Patrícia. Fica à vontade. Cadê a Patrícia? Ali. Tu tem que só abrir o microfone, tá, Patrícia? Não sei se tu tá falando já, mas bem no cantinho esquerdo, embaixo, tem um microfonezinho que tá... Isso, agora sim. Bom dia, Bom dia, agora eu tô te ouvindo. você me ouve bem? Ouço perfeitamente. Então tá bom. Eu não sei, eu sou enfermeira e assim, realmente estou encantada com esse olhar em relação a essa questão do SST, né, Saúde e Segurança do Trabalho, porque eu não nunca tinha pensado por esse lado. Eu tenho 22 anos de profissão, formada. Trabalhei 13 anos numa multinacional no ramo do petróleo e depois de 7 anos fui agora, na verdade, me chamaram para fazer como folguista numa outra multinacional para cobrir uma licença maternidade e férias. E aí, nesses 6 meses que eu tive agora nessa última empresa também, um frigorífico, consegui ter um pouquinho desse olhar aí que você traz. E aí, eu, como enfermeira, trabalho com esse olhar mais da assistência, né? De uma visão mais analítica. E aí vem também, para poder somar com vocês, vim de um curso agora pela Fundacentro, né? Que teve agora por último, porque me deu sede de conhecimento depois de tanto tempo parado, esse tempo que eu passei nesse frigorífico. E lá trouxe um curso sobre modelos mentais em que tem tudo a ver com o que você está falando. E eles trouxeram 2 frases que me faz realmente hoje ter sede de fazer o teu curso. Uma é, eu ainda não me inscrevi no seu curso, mas Não acredito nisso. ainda não. Mas uma é entender o problema e não se apaixonar pela solução. Ótimo, perfeito. E isso, para mim, é uma frase que lá nos modelos mentais trouxe assim, e que ela fecha bem o teu curso, né? Nós precisamos entender a raiz do problema. E esse era um olhar que eu não tinha em relação ao SST. E jamais eu pensei em trabalhar dessa forma como você falou, porque a gente já vem de anos trabalhando normas, trabalhando NRs. E quando você toca no bolso, e essa é uma verdade, aí sim, essa é a forma da gente tentar sensibilizar, né, com relação a essa questão SST, que é uma grande preocupação, eu sendo da assistência. E uma outra coisa que também acho que é só para contribuir aí, tá? Eu estou falando nesse sentido. Uma outra fase que fecha muito aí a questão do teu curso é que nós temos que ser inspirados em dados, sempre, mas com foco em pessoas. Não podemos esquecer disso. Sim. Então, concordo em gênero, número e grau com você com relação a essa coisa de entender o problema sim. E o tempo inteiro a gente está falando de números, conceitos, decretos, normas. Concordo perfeitamente. Mas dessa forma, para sensibilizar, porque no final eu estou atendendo pessoas. Sim, e é sim. que você, né, brilhantemente, eu quero até te parabenizar, você conseguiu e está trazendo. Eu acho que com certeza aí da tua história você trouxe, e eu participei das lives aí, de toda a tua história, e algo que me motiva. Até o colega aí falou, né? Meu Deus, meu curso então caiu por água abaixo? Não, de jeito nenhum.
Eu tenho a falar para ele que ele não pode pensar nisso como um fracasso, mas como um experimento, através do qual ele vai aprender mais ainda agora, com você fazendo esse curso. Então, assim, foi no sentido mesmo de somar, né, que eu trago essa minha fala, e que, assim, eu quero poder estar nessa turma, sim, eu vou decidir isso até segunda-feira, e poder, assim, eu tenho certeza que eu vou aprender muito, muito, muito mesmo com você, e, assim, te parabenizar. Eu acho que é dessa forma Obrigado. que pode somar mesmo com o futuro do nosso país. Muito obrigado. Essa tua fala, assim, de dizer que a gente não tem que se apaixonar pela solução. Eu bato muito nessa tecla, tá? Eu até sou muito criticado, porque eu falo muito, nós temos que falar de dinheiro, o empresário tem que ganhar dinheiro mesmo. E eu sou criticado pelas pessoas que são românticas, entendeu? Não, que nós temos que fazer as NRs, temos que proteger o trabalhador, nós temos que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, só que isso a gente está falando já há 40 anos. Eu acho que todo mundo já entendeu. Entendeu? Acho que ninguém duvida que o nosso intuito é proteger o trabalhador. E o que eu bato na tecla é que tem pessoas que só pegam a primeira impressão e já criticam, né? Elas não se dão o trabalho de escutar 5 minutos o que tu tem a dizer. Entende? Quem realmente já conhece a minha linha de trabalho, lembra do Enéas? O Enéas, ele tinha 15 segundos na TV. Ele tinha que passar uma mensagem o mais rápido possível, porque sabe que a atenção das pessoas está cada vez menor. Então, eu sou meio objetivo na forma de falar, mas é óbvio, pessoal, que lá no meu inconsciente, o meu grande objetivo é proteger melhor o trabalhador. Só que qual foi a estratégia que eu consegui chegar com mais eficiência? Hoje eu atendo 700 empresas. Eu tenho certeza absoluta que a forma que eu vendo o meu serviço, a forma que eu apresento, que eu executo o meu trabalho, eu consigo proteger muito mais o trabalhador do que se eu ficasse com uma conversinha romântica de proteger o pai de família, blá, blá, blá. Porque eu falo do que interessa para o empresário, que é resguardar o patrimônio dele. Quando eu falo que para resguardar o patrimônio dele, nós precisamos melhorar a proteção do trabalhador, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando todo mundo feliz. É um jogo que todo mundo ganha, porque o trabalhador vai estar mais protegido de fato, não com papel, não cumprindo NR para o fiscal, mas de fato evitando o adoecimento, evitando o acidente, né? A empresa do meu cliente está ganhando, porque ele vai ter mais dinheiro no caixa. O Estado, a sociedade está ganhando, porque não vai ficar jogando gente para o INSS sustentar. E eu estou ganhando porque eu posso cobrar mais pelo meu serviço, porque eu convenço ele que o meu serviço é diferente dos demais. Então, é um jogo onde todo mundo ganha, entende? E essa questão da saúde, até parabéns para uma profissional de saúde estar interessada aqui no meio de um bando de técnico e de engenheiro. Isso aí faz toda a diferença, tá? Por exemplo, todas as empresas que vocês atuam, não precisa nem responder, tá, Patrícia, sobre a tua especificamente, eu que tu é do setor, tá? Mas todas as empresas que vocês atuam, já existe um fluxo pré-determinado mínimo para atendimento de afastamentos? Sim ou não? Vou mostrar um exemplo aqui que é genérico, tá, pessoal? Genérico. Isso aqui não se aplica a todas as empresas. Isso é apenas um exemplo. Daí depois eu já dou a palavra para a Camila. Imagina esse fluxo aqui, ó. Recebimento do atestado, lançou no sistema. Aí começa a fazer perguntas. O atestado tem mais de 15 dias? Sim ou não? Se não, existe potencial de agravo? Sim ou não? Se não, acabou. Beleza, arquiva, manda para o DP lançar na folha e era isso, tá? Ah, mas se sim, encaminhar para avaliação médica e definição da conduta. É necessário um tratamento preventivo? Sim, conforme a orientação médica iniciar. Necessária investigação das causas pelo SESMIT ou ergonomia? Sim. Então, realizar a avaliação do posto de trabalho e das causas da incapacidade e gerar um plano de ação. Ah, é necessário restringir alguma atividade e realocar o trabalhador, conforme a resolução do CFM que a gente falou lá? Sim. Então, orientar formalmente a liderança sobre a incapacidade. E se já é mais de 15 dias, ó? Se já for mais de 15 dias, é possível propor realocação para trabalhos compatíveis a partir da avaliação do médico do trabalho? Sim. Então, definir as restrições do trabalhador e demais tratativas. Não. Agendar a perícia, gerar subsídios pertinentes, monitorar o resultado da perícia. Ó, a espécie é acidentária? Sim. Se for sim, tem relação com o trabalho? Se sim, acabou. Vai impactar no FAP e às vezes não tem o que fazer. Se não, elaborar e protocolar contestação ao recurso. Monitorar o resultado da contestação. Vocês percebem? A empresa de vocês já tem um fluxograma com resposta de sim ou não para cada agravo que o setor de saúde faz essa avaliação e dependendo da situação vai direcionando para a ação pertinente? Isso é o mínimo da gestão de benefícios.
Percebem? Então, a saúde, o setor de saúde, está intimamente ligado ao FAP na gestão dos afastamentos. Muito importante ter uma Patrícia lá na empresa que estudou mais a fundo isso, beleza? Diga, Camila. Bom dia a todos. Bom Não sei se estão dia. conseguindo me ouvir bem. Já sei até que é carioca. Moro em Araruama, interior do Rio, região dos Lagos. Bom Um dia a pouco paulista todos. e um pouco carioca. O Léo Lousa mora aí, tu conhece ele? Não. Meu amigo, já veio aqui na minha casa, já. Mora aí em Araruama. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu, na verdade, não sou profissional de TST e nem de departamento pessoal. Eu caí de paraquedas no departamento pessoal. Só um minutinho, filha. A mamãe está falando. Eu estou falando. A mamãe está ocupada agora. E eu caí de paraquedas no departamento pessoal. Eu trabalho numa empresa que tem aproximadamente 3.000 funcionários na rua, trabalho externo, de saneamento. Então, faz ideia da quantidade de atestado que eu recebo. Eu também sou responsável pelo controle de jornada, então eu quem lanço esses atestados no sistema de ponto, envio para contabilidade, planilho. Mas, assim, eu sei que esse controle não é eficiente no meu ponto de vista. Eu sei que existem muitas falhas, eu quero muito melhorar isso. E você apareceu no meu feed, me inscrevi nas 2 aulas e já me inscrevi no curso também, investi meu 13º nisso. Enfim. E eu estou, inclusive, com o FAP aberto aqui da empresa da qual eu trabalho. Porém, é uma empresa nova. Tá? O CNPJ foi fundado em 2019. E esse, na verdade, é o primeiro contrato efetivo da empresa. Então, aqui ainda não aparecem os acidentes de trabalho e tudo mais. Isso tem a ver com o ano base, correto? Ou seja, só deve aparecer para mim ano que vem, referente a esse ano de 2022. Não, mas se a empresa ela foi aberta em 2019, tu já deveria ter o FAP de 2023. Mas se tivesse ocorrido acidente, certo? Não é o caso. Eu acho que não tinha nenhum contrato efetivo de prestação de serviço. Tá. A empresa foi aberta em 2019, mas ela não teve nenhum vínculo em 2020, por exemplo. Isso. Então, provavelmente, o teu FAP não está aparecendo extrato, está dizendo ali que não foram encontradas declarações de GFIP válidas. Deve ser essa mensagem que está aparecendo, não é? Na verdade, aparece massa salarial, número médio de vínculos e tal. E o FAP original ali de 0,5, mas ali naquela parte onde mostra o auxílio-doença, B91, B92, não mostra nada, tudo zerado. Tá. Não, mas então tá correto. Então, ó, toma cuidado, É isso tá? mesmo, né? Porque é isso mesmo, mas não é que não tem FAP, não. É esse aí o teu FAP, é 0,5. Tu pode aplicar essa alíquota de esse FAP de 0,5 na alíquota do RAT. Não vai deixar padronizado lá o GILRAT integral que tu vai estar perdendo dinheiro, tá? Você já tem. Só que o que acontece? Quando tu não tem nenhum benefício, o FAP fica zerado, o índice composto fica zerado e o teu FAP, por definição, é 0,5. Então, tu já pode aplicar esse bônus. Tu tá ganhando 50% de desconto nesse FAP. O que eu quero dizer é o seguinte, ano que vem, né, fechando esse ano de 2022, aqui ele está mostrando que o período base utilizado para cálculo é de 1/1 de 2020 a 31/12 de 2021. Nesse período, realmente não existiu contratação pela empresa. Aí, esse ano de 2022, que já tem... Só um minuto, filha. Que já tem... Desculpa, gente. Que já tem os acidentes de trabalho, devem aparecer no ano que vem, correto? Como é que funciona a lacuna temporal? Deixa eu te vou explicar botar aqui. aqui só um minutinho, tá, Jonathan? Tá bom, não tem problema, mas eu vou já te mostrando aqui, ó. Pronto, vamos achar aqui. Aqui já é material do curso, tá, pessoal? Deixa eu procurar para mostrar essa questão da lacuna de tempo aí para vocês, que ela é interessante. Vocês estão vendo que tem uns 300 slides de conteúdo, né? Então, a gente fala bastante. E aí, de 300, eu quero achar um aqui no meio, mas vai dar certo. Não, já perdi. Nexo, aqui, pronto. Ó, vocês estão vendo a minha tela? Pode falar, Camila. Vocês estão vendo a minha tela com o período de cálculo? Alô?
Oi, tô vendo sim. Perfeitamente, perfeitamente. Sim, entendo perfeitamente. Beleza. Ó, vou voltar para ela. Como é que funciona, tá? Para responder a pergunta da Patrícia. Imagina que aqui a gente está olhando o FAP de 2023, tá? Que ele vai ser pago em 2023, que ele foi divulgado agora em 2022. Qual é o período base que ele vai pegar todos os dados? 2 anos anterior ao da divulgação. Então, aqui, ó, aqui eu vou pagar, efetivamente, eu vou pegar esse índice composto aqui desse ano. Todo mês eu vou aplicar ele sobre o RAT e sobre a folha. Ele é divulgado sempre dia 30 de setembro, tá? Então, dia 30 de setembro de 2022, saiu o FAP 2023 aqui, em 2022 aqui, referente a 2 anos antes. Então, o FAP que já está lançado para o ano que vem, que já está calculado para o ano que vem, se foi divulgado esse ano e pega sempre os dados de 2 anos antes, quais anos que estão sendo considerados? 2021 e 2020. Né? Então, aqui seria 2021, 21 e aqui 2020, certo? Se eu tive empregados vinculados no CNPJ dentro desse período, eu vou ter extrato do FAP. Se eu não tive nenhum benefício, o meu FAP vai ser 0,5. Se eu tive algum benefício, aí vai impactar no índice composto. Como eu mostrei para vocês lá o extrato do FAP aqui, ó. Deixa eu ver. Onde é que tá? Ixi, eu fechei, eu acho. Bom, eu acho que eu fechei o extrato do FAP lá, tá, pessoal? Mas se eu tive algum benefício, beleza. Agora sim, tá, mas e agora? Se 2021 e 2022 inteiro eu não tive funcionário nenhum vinculado, eu vou ter extrato do FAP lá em 2024? Não, porque não vai ter uma declaração de vínculo. Se não tem vínculo, não tem massa salarial, não tem benefício, não tem nenhum dado ali que me sirva para calcular FAP. Não vai ter, então. Ah, mas o outro ano, agora 2022 eu contratei. Se eu contratei em 2022 e não tive 2021, qual que é o ano que vai aparecer para mim? 2022 e 2023, que vai ser calculado em 2024 para ser pago em 2025. Então, sempre tem essa lacuna temporal. De 2 anos para trás é onde eu pego os dados e 1 ano para frente é o que eu pago. É que pena que eu fechei aqui o extrato do FAP. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Achei. Ó, para ficar mais fácil de vocês verem. Olha só, pessoal. Esses dados aqui, ó, esses dados todos aqui, todos esses dados desse bloco de cima, estão vendo? Isso aqui é de 2023. Então, aqui é o índice composto que eu vou aplicar em 2023. Eu vou aplicar esse 1,14 na folha de pagamento durante todo o ano de 2023. Ele foi calculado em 2022. E esses dados aqui são de 2020 e 2021, 2 anos antes. Então, aqui, massa salarial é todo o salário que foi pago somado desses 2 anos. Número médio de vínculos é a média de trabalhadores que teve, somando e dividindo por 24, todos os meses de 2020 e 2021 deu essa média. Valor total pago é todo o valor que nesses benefícios dos 2 anos foram pagos ao INSS. Esses 9 benefícios são benefícios despachados em 2020 e 2021, somados. Percebem? Então, esses dados de cálculos são sempre de 24 meses. Sempre 24 meses. Aqui são 26 folhas de pagamento, mas que entram em 24 meses, né? E o resto tudo é de 24 meses. E aí, a partir disso, é calculado o índice de frequência, gravidade e custo. Depois que é calculado frequência, gravidade e custo, a empresa é comparada aos seus concorrentes. Percebam aqui, ó, 1.203, estão vendo? De 1.203 concorrentes, essa empresa na frequência ela ficou na posição 680, na gravidade 665 e no custo 809. Depois que é feito esse ordenamento, essa régua, aí é calculado o percentil e por fim é calculado o índice composto, tá? Essa é a metodologia de cálculo. Então, se vocês passaram 24 meses corridos sem vínculo nenhum naquele CNPJ, automaticamente ele não vai ter extrato. Agora, se tiveram vínculos e não teve nenhum benefício, o FAP vai ser 0,5, vocês vão estar tendo uma economia de 50% durante um ano. Deu para entender? Meio rapidão assim eu expliquei, mas deu para entender, Camila? Sim, deu sim. Inclusive, você falou Leonardo, o engenheiro lá da empresa é o Leonardo, eu só não me recordo o sobrenome dele. Qual você falou? É Lousa, mas ele não é engenheiro, não, ele é técnico. Ah, tá, então não é a mesma pessoa. Não. Não.
Ele trabalha numa consultoria aí. É um carequinho, ele faz bastante material lá para o SST Online. Ah, não, Talvez então tu não é a já... mesma pessoa, não. É, sabia que quase eu abri uma unidade da empresa aí? Por isso que ele veio aqui no Sul. Ah, bacana. Uma outra coisa que eu tive que fazer recentemente, que eu não tinha a menor ideia nem que existia isso, que foi a contestação de NTEP. A gente teve 4 casos de colaboradores que tiveram benefício concedido com código 91 sem ter acontecido acidente de trabalho, né? Devem ter relacionado a doença ao trabalho. E foi um jogo de empurra para quem faria isso e acabou caindo no meu colo mesmo para resolver essa situação. Tentaram jogar para a contabilidade, tentaram jogar para o SESMIT falou que era jurídico, e o jurídico falou para tentar resolver por telefone, e por fim, por telefone, eu fui me orientando. Eu quem tive que elaborar o documento, anexar tudo, pedir ao médico do trabalho para emitir o parecer, e eu mesma tive que dar entrada nisso. Eu acho que, no geral, é muita passividade em relação a isso tudo que acontece, né, envolvendo os acidentes de trabalho. É muito, eu diria, egoísmo, sabe? Porque assim, o médico, não, eu quero fazer a avaliação clínica, assinar o ASO e dê os dias de atestado e pronto. O técnico, não, eu vou emitir a minha CAT aqui, que é o meu trabalho, e fazer a avaliação de riscos e pronto. O DP, não, eu quero só lançar aqui na folha o atestado ou lançar aqui e pronto. Ninguém pensa no todo. Aonde realmente vai dar resultado para a empresa é quando todos esses setores trabalham em consonância, trabalho em parceria. Não, a minha parte é... Vocês já ouviram alguém falando assim? Não, a minha parte eu fiz. Cara, a tua parte não é suficiente, nós temos que interagir entre nós. Entende? E aí tu falou uma coisa interessante. NTEP, que não foi acidente e foi doença, mas tu chegou a aprofundar no nível de entender qual era o tipo de nexo, se era realmente NTEP ou se era nexo profissional do trabalho, porque a contestação ela difere, né? Se é NTEP, eu só estou dizendo que naquele caso em questão, mesmo que existe a lesão e exista a relação estatística prevista na lista 2, no caso em questão não tem a ver com o trabalho. Já se é doença profissional do trabalho, a argumentação já é outra. Então, talvez tu fez, né, bem feitinho e tudo mais, mas se você não observou esse detalhe, talvez você endereçou para o lugar errado e talvez a argumentação pode não ter sido a mais adequada. Entende? Porque não é só NTEP. NTEP é um dos tipos de nexo. Existe o nexo individual, o nexo profissional do trabalho e o nexo epidemiológico, que aí sim é o NTEP, tá? O individual é para acidente, aí não se discute muito, né? Agora, quando é nexo profissional ou pode ser nexo epidemiológico, o nexo profissional, eu vou interpor um recurso que vai direto à junta de recursos e a argumentação vai ser do mérito, da doença em si, da incapacidade em si. O nexo epidemiológico, a gente não discute mérito, a gente discute que existe a doença, mas ela não tem relação estatística com o segmento, por isso não deve ser aplicado o nexo. E esse, quando é por NTEP, não é recurso, aí é uma contestação direto para a agência que despachou o benefício. É um passo antes do recurso. E aí o próprio perito da agência ele já pode reconhecer o equívoco e ele pode converter em B31. Então isso a gente Eu tem percebi que às vezes até o próprio INSS não sabe muito bem como passar a sabe. orientação. Eu tive que ir Não na sabe. agência, eles falaram que eles nunca receberam nada desse tipo lá, aqui na agência de Araruama. Então, eles Não sabe. mesmos ficaram assim, vou perguntar para um, para outro, e não sabem muito bem como orientar, como passar a informação. Eles E vão a te mandar ligar no consulta precinho. também, eu não sei se inclusive tivesse informação, me ajudaria muito. Como consultar essa contestação, porque eu ligo para o 135, é um desgaste absurdo até você conseguir qualquer informação, porque tem que ser consulta individual por CPF, e eles alegam que não dá para consultar pelo CNPJ, enfim, tem algum site, alguma consulta online que eu consiga fazer? Para saber o tipo de nexo? Não, eu enviei essa contestação. Ele está em análise. Não tem um resultado disso, se foi revertido ou não. Revertido ainda não foi, porque o resultado ainda continua constando como 91. Tu quer notícia boa ou notícia ruim? Boa, né? A boa é que tu ainda tem a possibilidade de entrar com ação judicial. É só essa boa, tá? Mas assim, ó,
As contestações, elas normalmente levam anos e não tem retorno, tá? Tu, quando tu protocolou a contestação, provavelmente tu deixou um e-mail que vai ser o e-mail oficial que eles vão dar retorno, Sim. certo? Só que Uhum. isso leva 2 anos, 3 anos e não é julgado, porque eles não têm capacidade de julgar tanto de recurso que chega até lá. Porque lá não é só de acidente de trabalho. Lá chega qualquer... Se o seu José ali da esquina, que ele queria a prorrogação do benefício e não foi dado, ele pode entrar com recurso e vai lá pro CRPS também, tá? Vai para a junta e depois para o CRPS. Então, eles não dão conta de tanta demanda que tem. Então, por que se faz a contestação administrativa? Depois de 45 dias, tu pode protocolar um ofício dizendo que tu ainda não teve retorno e eles vão ter que protocolar para ti. Tu faz todo esse rito administrativo para depois tu entrar com a ação judicial, inclusive tu pode entrar com mandado de segurança, se for o caso, quando é contestação do FAP, para não ser aplicado, porque é injusto aquela alíquota que tu vai ter que pagar mais, sendo que é o Estado que foi incompetente em julgar a tua contestação. Entende? Então, a notícia ruim é essa. Vocês têm que fazer as contestações, é óbvio, mas vocês não vão ter retorno. Isso vai ser subsídio, vai ser sustentação da tese do advogado na ação judicial depois, tá? Então, olha como é interessante. A saúde tem que estar interligada com a engenharia, com a segurança, que tem que estar interligada com o DP, que tem que estar interligado com o jurídico. Por isso que eu falo, Ou seja, essa gestão... a gente tem que entrar judicialmente, mas quanto tempo eu tenho que aguardar essa análise, que na verdade você acabou de dizer que nunca vai vir, para entrar assim, com essa ação? tem duas legislações, tá? Que envolvem isso. Tá? Uma delas, em 90 dias o Estado tem que te dar retorno. 90 dias já pode entrar. Depende da linha de atuação do teu advogado. E tem outra legislação que fala que é 1 ano, que é 360 dias. Eu até agora não sei de cabeça aqui, mas eu tenho a lei para passar para vocês, tá? Eu deixo até eu ver aqui. Acho que até tem salvo. É a lei número 11.457, tá? Essa lei diz que o Estado ele tem que responder ao contribuinte em até 360 dias qualquer questionamento sobre tributos, entendeu? Então, alguns advogados já usam em 90 dias e o pau tora lá na justiça, outros já são mais conservadores, esperam 360 dias. E o que se faz daí? Ou até mais, tá? Tem empresas que vão contestando, vai contestando, espera um extrato de FAP, continua contestando os benefícios ao longo do ano, e aí quando chega o segundo extrato de FAP, contesta de novo administrativamente o extrato do FAP, junta 2 anos. E aí a cada 2 anos, 3 anos, faz uma ação em lote, porque aí gasta menos com honorário de advogado, entendeu? Imagina você vai pegar cada uma, esperar o prazo e entrar com uma ação, cada uma entrar com uma ação. Tu acaba, às vezes, gastando mais com o advogado do que com o tributo que tu vai receber de volta, que tu vai receber de crédito, entende? Então, essa é uma prática das empresas. A gestão do tributo, ela envolve, primeiramente, uma boa gestão do gerenciamento de riscos, que é preventivo. 80% desse trabalho é justificando o quanto é importante o preventivo, né? Fazendo uma análise do histórico de acidentalidade, quais são os principais fatores que levaram a essa acidentalidade? Ergonomia e acidente. Normalmente é isso, tá? Tá, mas é aonde? Qual setor? Qual é o tipo de lesão? O acidente é aonde? Qual tipo? É queda de altura, é esmagamento, é corte? Qual é o acidente que está mais acontecendo? Para gerenciar melhor aquele risco, para evitar aquela perda financeira. Tá? E depois disso, é acompanhar os tipos de nexo para gerar o prévio. Imagina assim, pensa comigo, o que é mais interessante? Eu avaliar que eu não concordo com aquele nexo, sabendo que a Camila vai ir a benefício por uma lesão de ombro, mas ela joga vôlei desde os 10 anos de idade, e é por isso que ela está com aquela lesão, sabendo que o INSS vai atribuir nexo pelo CNAE e pelo CID, e já eu mandar antes, o médico, antes da perícia, já fazer um envelopinho para o perito federal, dizendo ao excelentíssimo doutor perito federal médico do INSS, atribui-se o nexo epidemiológico quando há relação do CID com o CNAE do estabelecimento, blá, blá, blá. Mas, entretanto, no caso em questão da senhorita Camila da Silva, CPF 9999, não há relação da lesão, pois ela tem atividades extralaborais, não sei o que. E a função dela na empresa não exige nenhum esforço repetitivo ou carga que sobrecarreguem a lesão do ombro, da bursa, não sei das quantas lá, que o médico vai explicar. E aí tu pode mandar o PGR, pode mandar a análise ergonômica do setor da Camila, e aí, Camila, entrega junto pro perito lá no INSS, tá? Aí a Camila entrega, o perito olha, realmente, a atividade dela não tem nada a ver com lesão de ombro na empresa. E ele vai dar seguimento na perícia, porque é assim,
Quando o médico coloca o CID da doença e coloca o KNAI, o sistema dele já diz que tem nexo. Ele vai ficar se preocupando em investigar minuciosamente, sendo que tem uma fila de 40 pessoas para ele atender até meio-dia? Ele não vai, tá? Agora, se a empresa já se manifestou na perícia, mandando subsídio, com parecer do médico do trabalho, dizendo, já justificando que não é, quando ele discorda do nexo, ele avança, aparece uma tela onde o perito tem que descrever por que ele não vai aplicar o nexo. E aí a gente já faz esse trabalho de mastigar para ele. O parecer do médico do trabalho, da empresa, tem que ser sucinto, curto, e normalmente o perito vai usar o próprio parecer do médico do trabalho para justificar que não aplicou o nexo. E esse nexo não vai existir, vai ser B31 e não vai impactar no FAP da empresa. Se a empresa não faz isso, vai ter que contestar depois, essa contestação leva muito tempo e não é avaliada, e aí acaba impactando no FAP, acaba precisando contestar judicial, e isso já passou 2, 3 anos, a empresa já está pagando um tributo maior, vai até receber depois mais à frente. Só que assim, vai ter o custo de advogado, e 100 mil reais daqui 3 anos valem muito menos do que 100 mil reais hoje. Tem a desvalorização da moeda também, né? Tem a inflação. Então, olha como é estratégico esse trabalho para as empresas. Né? Não sei se eu... Perfeito. Inclusive, essa questão dos atestados, eu vou passar a ficar mais atenta e cobrar isso do médico do trabalho para emitir esse parecer junto. Evitaria bastante dor de cabeça. Eu não tinha conhecimento disso. Nossa Senhora. E assim vocês vão perceber nas análises de vocês, como eu falei lá nas aulas, tá? Afastamento que impacta no FAP, pessoal, 99%. Risco de acidente e risco ergonômico. Ao passo que a aposentadoria especial, que ninguém fez perguntas sobre a aposentadoria especial, a gente está falando só de FAP hoje. A aposentadoria especial é físico, químico e biológico. Então, vocês percebem que o tributo ele pega todos os grupos de risco. 3 deles são mais ligados à aposentadoria e 2 deles estão ligados mais ao FAP, né? Eu vou até mostrar aqui um pedacinho de um trabalho que eu estou fazendo com um cliente. Professor, desculpa te cortar, eu vou precisar sair agora, mas eu agradeço de verdade e nos vemos lá no curso, tá? Nos vemos sim, querida. Obrigado aí pelas palavras. Bom descanso e o resto de sábado. Para nós fechar, pessoal, também, que o nosso horário já está quase indo para 11 horas, se alguém tiver alguma última pergunta, já prepara aí, tá? Que eu vou mostrar para vocês só uma última análise que eu fiz aqui de uma empresa. Ixi, não está aqui. Onde é que está? Ai. Vou ficar devendo, será? Onde está? Vixe. Achei que eu tinha nesse computador aqui em casa, mas vou ficar devendo para vocês, tá? Eu ia mostrar um gráfico onde eu analisei de 39 benefícios, 64% foram ergonômicos e o restante ali, então dá mais 36%, foram riscos de acidentes. E aí dentro deles eu estratifiquei. E desses ergonômicos, quais são os principais fatores? Quais são os tipos de lesão? Era tudo lesão de cervical e ombro, que é uma empresa que tem muito trabalho de empurrar a carga para cima, de carregamento de carga, enfim. E eles estão desenvolvendo, esse trabalho aí justificou para a empresa, eles estão desenvolvendo carrinhos transportadores para a pessoa poder puxar ergonomicamente de uma forma mais adequada, não precisar carregar no ombro tanta carga, para tentar reduzir o nível de afastamento. E eles também estão desenvolvendo um programa lá que no primeiro atestado, na primeira queixa da pessoa, eles estão incentivando as pessoas a previamente, quando começar a sentir fadiga, dor, algum desconforto, já buscar a enfermaria, de já realocar a pessoa em outro setor e já encaminhar para um tratamento fisioterápico preventivo. Então já manda para umas 5 sessões de físio ali para evitar que agrave aquela lesão muscular, já tira a pessoa daquela atividade, faz um rodízio. Olha como a gente está melhorando a segurança deles a partir da demonstração do tributo que está sendo pago, né? Beleza? Jonathan. Fica à vontade, Patrícia. Patrícia. Não sei se Camila, a moça que falou agora, por último, ela falou que trabalha no DP, né? E é ela que lança os atestados. Né? Sim. E assim, eu vejo a importância, até coloquei aí para vocês, fiz um comentário, né? Que é uma luta de egos, né? Você falando dessa questão de que cada um, essa é a minha responsabilidade, essa é a minha. Então, se a gente não pensar como equipe, essa questão do SESMIT e até o RH trabalhar em conjunto, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E quando ela
para lançar esses atestados, e você falando sobre essa questão dos CIDs agora, esse trabalho que você está fazendo para uma empresa que tem a maioria CID-M, né, essa questão de ergonomia, ela falando de lançar em torno de tem 3 mil funcionários, né, eu fiquei preocupada, não sei como é essa relação dela com o departamento de saúde, porque assim, a minha vivência é quantos atestados médicos chegam com CID-M e na investigação, na homologação desse atestado, foi simplesmente uma dor abdominal. E que Sim. o médico, ele pode reverter esse CID. Ele pode homologar e reverter, porque ele vê que a causa não é M, que a causa é uma outra causa qualquer, que não seja M. E, às vezes, está aumentando o absenteísmo e no CID-M, que trabalha e traz ergonomia e tal. E, simplesmente, na homologação, recebeu o atestado sem investigar a causa realmente daquele CID. Sim, então, eu vejo a sim, parece muito importância comum. dessa equipe multidisciplinar com todos os olhares, porque às vezes a gente está tendo um impacto e que ele não é fidedigno. Ô, Patrícia, sabe o que é a dificuldade? É quando todo mundo já é do time há muito tempo, sabe? Aí acontece isso que tu tá falando, assim, essa briga de egos, tipo, um não quer se meter no trabalho do outro, ou não aceita que o outro se meta no teu trabalho, mas é maturidade, sabe? E para nós, assim, para mim que já presto serviço como consultor, para mim é muito mais fácil, eu reconheço isso. Porque se eu chegar e tiver que dizer, olha, vocês têm problema na atuação do médico do trabalho da empresa. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Se o cara não gostar, o problema é dele. Amanhã eu estou em outro cliente, eu não volto lá. Para quem convive no dia a dia, é um pouco mais complicado, tem que ter um pouco mais de estratégia para fazer isso. Mas eu já vi essa questão de não querer sair da zona de conforto, não querer interagir com os outros setores, achando que é mais ou menos que alguém. Eu já vi empresa desligando o médico do trabalho e contratando outro por causa disso. O grande gargalo deles era o médico não queria fazer um parecer para o INSS, porque ele não era uma cidade pequena. Eu conheço o médico lá do INSS, eu não vou ficar questionando o trabalho dele, isso não é ética médica, não sei o quê. E aí eu peguei a resolução do CFM ali, que nem era 23, era ainda de 2021 na época, mas o item é o mesmo. Eu disse, doutor, o senhor, com todo respeito aí, eu não sou médico, mas eu sei ler. Então aqui a resolução do CFM diz que o senhor pode sim, o senhor pode questionar, pode interpor recurso, pode usar documentos da empresa e pode discordar, sim, do perito, sem problema nenhum. Inclusive, vários benefícios que a gente tem aqui, fazendo uma análise aqui, não médica, mas fazendo uma análise global, nós poderíamos ter contestado, e é isso que a gente está propondo a partir de agora. Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu não concordo. E aí, quando eu mostrei o impacto econômico para a administração da empresa, quanto eles estavam perdendo, o que aconteceu? O médico não quer nos ajudar a deixar de perder isso aí? Troca o médico. Pronto. Entendeu? Então, a briga de ego, quando a gente confrontar o ego com o dinheiro que está sendo perdido, o ego sempre vai perder. Pode ter certeza. Só que, é claro, a gente tem que ser estratégico para conseguir colocar isso da forma certa, né? Sem criar grandes problemas. Beleza? Meus amigos, estamos encerrando, então, nosso encontro aí, quase 2 horas de bate-papo. E eu queria a opinião de vocês, aí, se foi produtivo, alguém tirou alguma sacada aí que foi interessante. Será que vai valer a pena realmente fazer esse curso aí com... Aí não vão ser 2 horas, vão ser 40 horas de encontros, né? Bom, eu queria agradecer aí pela paciência, pela explicação que deu para mim, pelo menos leigo em tudo quanto foi conteúdo que você passou. Realmente estou muito inclinado a fazer esse curso, né? Vai ser de grande valia para minha vida pessoal, né, e profissional. Pessoal, porque esses casos, esses pequenos casos que você colocou fora do trabalho, né, a gente pode levar para a nossa vida pessoal, né? E profissional, porque eu vou estar bem mais preparado para poder atender logisticamente, ou então até mesmo sobre as leis lá no trabalho. Apesar de eu não ter uma abertura ainda para estar na gestão do trabalho, mas eu já me qualifico, né, esperando que possivelmente, quando aparecer a oportunidade, eu não vá fazer feio quando estiver lá na frente. É isso aí. A oportunidade aparece para quem está se preparando para ela, viu, Marco? Exatamente. Tem muita gente que pensa assim, ó, eu tive bom, acho que eu nem posso falar, mas eu tive um caso aí próximo a mim, que a oportunidade estava esperando uma atitude da pessoa há um bom tempo. Era uma promoção que está esperando, olha, assim que demonstrar tal característica, a gente vai dar oportunidade para a pessoa.
e passou um ano e a pessoa não manifestou zero. Ela estava meio que, o dia que me valorizarem, aí eu me esforço. E é o contrário. É o Primeiro, contrário. força, mostra Exatamente. seu valor, e aí as oportunidades magicamente acontecem. Dizem que estudar, se capacitar, abrir o mindset, modelar outros profissionais que já estão num caminho que você quer, dizem que isso dá uma sorte danada. Porque quando tu estiver lá em cima, vão te dizer, nossa, teve sorte na carreira, né? Aham, vai vendo a sorte. Vai pensando que foi sorte. Vai, não estuda não para ver se vai ter essa sorte aí. É isso aí. Mas diz que quem estuda costuma ter muita sorte, viu? Mas agradeço muito aí por todas as situações colocadas aí. Estou bem inclinado mesmo em fazer esse curso. Você já vai fazer. Você só ainda não Boa, se convenceu. boa. E só lembrando, né, pessoal, que é a última turma aí, né? Então já estou há 2 anos nessa pegada aí, mas tem muita oportunidade surgindo aí que eu, infelizmente não, felizmente, eu vou ter que aceitar alguns desafios aí em 2023, e esse tempo de toda semana, que não é só dar aula, né? É preparar o material, aí depois 3 horas de aula, aí depois mandar o material de exercícios, aí tirar as dúvidas nos grupos. Então esse tempo todo provavelmente eu não tenha a partir do ano que vem, por opção, né? Que a gente tem que abrir mão de alguma coisa para abraçar outra. Então, para não deixar ninguém de fora, quem já há bastante tempo está querendo fazer, etc. Por isso que eu fiz a última turma agora, reduzi o valor, era 1.190, eu acho, a última, e baixei para 790, para não deixar ninguém de fora mesmo. Então, quem quiser aproveitar, não perde essa última aí. Beleza? Beleza. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença, pela paciência, e qualquer coisa, contem comigo. O meu número está lá no grupo entre os administradores. Qualquer coisa, podem me chamar no particular aí, sem problema nenhum. Certo? Bom resto de Valeu. sábado aí para todo mundo, então. Até mais. Até mais.